8, do versículo 26 ao 29, eu quero hoje falar rápido sobre essa palavra. Para mim, eu tenho dificuldade de falar rápido, mas hoje eu preciso ser rápido. E essa vai ser a primeira de algumas, pelo menos no mês de abril, das vezes que estiver pregando, eu vou falar sobre experiências com Deus. E hoje eu quero falar sobre Filipe. Então, o tema da mensagem é experiências com Deus 1. Então, já sabe que se tem um, vai ter dois. Então, 1. Experiências com Deus 1. Versículo de número 26 ao 29 diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Experiências com Deus 1. Você pode falar comigo? Experiências com Deus 1. Experiências com Deus, mensagem 1. Pessoal, todo mundo que anda com Deus vive coisas extraordinárias. Todo mundo que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida passa a acessar tesouros escondidos, riquezas encobertas. E as maiores riquezas e tesouros que podemos ter acesso é a presença, o coração do Pai. Assim como quando nós estamos nos relacionando entre os familiares, e às vezes até relacionamentos mais próximos, mais íntimos, namoro, noivado, casamento, percebemos que à medida em que vamos nos relacionando, nós vamos acessando lugares muito particulares, muito íntimos, muito profundos, acessamos partes emocionais muito íntimas, muito profundas, acessamos o coração ali, a comunhão, a entrega de forma muito íntima, de muito profunda. O relacionamento traz isso, traz surpresas até mesmo. Não é diferente com Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, o mundo espiritual se abre para todos nós. E como um pai que cuida do seu filho, que o orienta até ele aprender a andar, e mesmo depois que ele aprende a andar, está sempre ali olhando para ver como ele está se saindo, assim também é Deus. Então, se eu posso destacar algumas coisas aqui rápidas, primeiro, Deus quer estar presente em todos os nossos passos. Ele não quer que você seja um cristão e que não tenha vida com Ele. Ele quer estar dentro da sua vida, Ele quer estar caminhando contigo. Por isso, em primeiro lugar, nessa manhã, eu te inspiro a dizer: Senhor, vem para a minha vida, me ensina a andar contigo, me ensina a viver essa comunhão, me ensina a viver essa espiritualidade saudável. Eu preciso, não é somente o Senhor, eu estou dizendo, eu preciso andar com o Senhor. Por isso, vem, Senhor. Se essa é uma verdade para todos, então eu quero acessá-la, eu quero andar contigo. 2, nós percebemos que esse andar com Deus tem algumas conotações e ele passa do campo do natural. Tem coisas que são no dia a dia, nós vemos Deus nos mínimos detalhes. É no ar que respiramos, é na água que bebemos, é na comida que comemos, é no aperto de mão com o nosso irmão, é na natureza. Nós vamos vendo Deus em todas as coisas, porque a criação atesta o seu Criador, ela ali testemunha do seu Criador. Então nós vemos Deus em tudo. Contudo,
existem experiências que fogem do campo natural, e essas que eu quero entrar agora, propriamente dita. A Bíblia diz que Filipe, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e era bem quisto no meio do povo, ao ser ungido, Deus o levou para a obra da evangelização. E Filipe, podemos dizer que juntamente com Estevão, foram os 2 evangelistas dos 7 diáconos estabelecidos. E uma coisa se destaca aqui, que tanto Estevão, que partiu, como Filipe, que prosseguiu, todos os 2 eram direcionados por Deus, de forma sobrenatural. No caso aqui de Filipe, o versículo 26 diz que o anjo do Senhor falou com Filipe. No versículo 29 diz que o Espírito de Deus falou com Filipe. Ei, quando nós nos abrimos para andarmos com Deus, passamos a ter essas experiências sobrenaturais e, inclusive, os anjos se apresentam para falar conosco. Quem quer que os anjos podem falar contigo? Um tempo atrás, eu falando com alguns pastores, teólogos, falando, não é anjo nada. Hoje, a firmeza da palavra, firmeza da palavra, firmeza da palavra, eu, aleluia, isso mesmo, firmeza da palavra, mas e o coração? Ah, mas é só isso, só fazer isso. Eu falei, não. Hernandes Lopes, reverendo Ferraz, citou muito pela manhã, ele diz, nós temos que ter a palavra na mente, mas o fogo no coração. Existem pessoas que acreditam que a fé cristã está apenas no nível do conhecimento da palavra, do batismo e parou. A Bíblia diz que o anjo chegou até Filipe para falar com Filipe. Existe um teólogo que diz que o ministério angelical não é para os nossos dias. Eu não estou dizendo para a igreja adorar anjos. Paulo mesmo em Coríntios fala, para com isso. Você não pode adorar uma criação, por mais que os anjos sejam seres espirituais, conforme espíritos ministradores, conforme o escritor da carta aos Hebreus, do livro da carta aos Hebreus, nós nos lembramos que os anjos são seres criados, então eles não devem ser adorados. Todavia, o ministério angelical, se está em Atos dos Apóstolos, nos ensina que também é para os nossos dias. É bem verdade que às vezes nós acessamos testemunhos que parece que a pessoa vê anjo em tudo. É o anjo que eu vi na porta, o anjo que eu vi na escada, o anjo que eu vi na banheira, o anjo que eu vi na cama, o anjo que eu vi no teto, é o anjo para tudo. Mas tirando essas exceções extraordinárias, podemos falar dessa forma, ainda que seja algo pontual, podemos acreditar que os anjos continuam sendo agentes de Deus para direcionar os filhos e filhas dele. Filipe teve uma experiência com o anjo. Pode ser que estejamos em nossas casas e o anjo do Senhor vem, um dos anjos do Senhor, e olha, você vai fazer isso porque Deus está mandando você fazer. E o mais interessante aqui que na mesma passagem fala que o Espírito do Senhor falou com ele. Que tem algumas pessoas que dizem que para anular o ministério angelical, dizem, não, mas o Espírito Santo fala tudo conosco. Mas é interessante que 3 versículos, 26, fala do anjo, mas no 29 fala do Espírito. O anjo direcionou o caminho, o Espírito falou o que ele tinha que fazer. Quando nós andamos na forma sobrenatural, acreditando que Deus está falando, Ele abre, descortina o mundo espiritual e nos faz enxergar coisas que humanamente são impossíveis de serem compreendidas. Por isso que as experiências com Deus não podem ser colocadas numa caixinha. Primeiro,
as experiências com Deus não podem estabelecer doutrinas. Tem pessoas que tiveram experiências com Deus e acreditam que todas aquelas pessoas têm que fazer as mesmas coisas. O que estabelece doutrina é a palavra. Eu não preciso acrescentar nada, porque já está tudo aqui. Então, as experiências com Deus não podem estabelecer doutrinas. Tiveram pessoas que tiveram experiências angelicais e aí começaram a falar, não posso cortar o cabelo. E aí estabeleceram a igreja que não pode cortar o cabelo. Aí tiveram uma experiências com o Senhor e o Senhor falou, quero que você anda com roupa tal, por um período de tempo. Aí estabeleceram igrejas onde só pode andar com roupa tal e não tem mais conversa para isso. E experiências não estabelecem doutrinas, mas as experiências são importantes para nós vivermos de forma viva e saudável diante do Senhor. Imaginemos-nos se relacionando com alguém sempre naquela forma, não. Quando nós nos relacionamos, nós podemos esperar constantes surpresas. Deus tem surpresas para vocês. Deus tem surpresas para todos nós. Pode ser que passemos a nossa vida toda sem vermos um anjo, mas lá no céu veremos miríades de anjos. Aleluia! Mas uma hora você vai ver, aqui ou lá. Essas experiências sobrenaturais nos tiram do campo do racionalismo, com o ponto 2. Tem pessoas que estão muito racionais. Tem pessoas que acreditam que o evangelho só é o evangelho do jeito deles, da forma deles, da maneira deles. E a gente entra nessa seara das experiências com Deus e descobre que está ali Filipe. E do nada um anjo fala, vai para aquela região lá. E aí do nada o Espírito Santo fala com ele, fica aí, sobe naquela carruagem, porque eu quero fazer um negócio diferente. As experiências com Deus nos tiram desse campo do racionalismo. Quando nós queremos racionalizar direto, muito algumas coisas, nós criamos verdadeiras fortalezas de saber em nossa mente, ao ponto de não nos abrirmos para aquilo que Deus quer fazer. Nós achamos que a coisa só é de Deus se for daquele jeitinho ali que estamos acostumados. Ei, fala para quem está ao teu lado, Deus não está nem aí para os seus costumes. Se você der liberdade, falar assim, Deus tem liberdade, ele fala, tem mesmo? Estou dizendo que tudo que Deus faz é algo, sabe? Mas pensa bem, se você está vivendo no mundo natural, sendo Deus um Espírito perfeitamente bom, que seu santo poder criou, governa e sustenta todas as coisas, tudo que Ele fizer vai estar no campo do sobrenatural. Então nós temos que sim vivermos essa comunhão do natural, mas não nos esquecermos que Deus também manifesta o seu poder no sobrenatural. Quando nós entramos na seara da experiência com Deus, nós entendemos que tem determinadas coisas que a Bíblia não fala, mas simplesmente nós aprendemos aquilo ali e acreditamos que tem que ser daquele jeito. As piores pessoas que eu tive em embate não foram com ímpios, foram com crentes vividos, porque acreditam que só é certo aquilo que eles querem que seja certo, e tudo que foge daquilo que eles entendem, não vem de Deus, e é um processo dificílimo conversar. Por que é difícil conversar? Porque na maioria das vezes, quem sabe muito é muito sisudo, não se quebra. Por mais que explique, por mais que mostre, por mais... Hoje em dia, sabe o que eu faço? Eu calo a boca e sigo.
cria o silêncio e vamos embora, porque não vai adiantar. Provérbios diz, não entregue tesouros aos porcos. Não vai adiantar. Tem coisas que Deus vai fazer contigo, pessoas vão criticar, mas se você está certo de que é o Senhor, siga. Só lembre-se de uma coisa, isso não pode trazer escândalos. Mas lembremos-nos, o que Deus faz pode trazer perseguição. Que às vezes a gente entra, não pode criar problemas, mas tem coisas que Deus faz e vai criar problemas. Por que vai criar problemas? Porque é o capeta do engasgo agora. Por que vai criar problemas? Porque aquilo ali é confrontante para aqueles que estão vendo. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos todas as manifestações sobrenaturais de Deus estabeleceram perseguição sobre aqueles que estavam vivendo, castigo, foram açoitados e depois morte, porque inclusive começaram a morrer por causa disso. Quem entendeu esse negócio aqui? Tem gente que acha, não, que Deus fizer, vai dar tudo bom. Tudo bom para quem é espiritual. Para quem não é espiritual, o chicote vai comer, filho. Lembre-se disso. Às vezes Deus quer movimentar a igreja, Deus desperta certas coisas e você fica assim, que negócio é esse? E aí, o que acontece? Primeiro ponto, mostra para quem está ali vivendo, aceitando ou não, que tem que andar com Deus. Tem que andar com Deus para quê? Para viver o que os outros estão vivendo ou para entender o que os outros estão vivendo. Então, tem que andar com Deus. Segundo, experiências como essa mostram que existem alguns racionalismos, fortalezas do nosso ser que precisam ser quebradas. E terceiro e último, hoje eu estou rápido demais, aleluia. Até eu estou bobo comigo mesmo. Terceiro e último é que, olha só, em uma única passagem, olha como o Espírito do Senhor faz. Agora no versículo 39 ao 40. Primeiro, o anjo falou com Filipe, depois o Espírito Santo falou com Filipe, e agora, olha o que aconteceu no 39 e 40. Quando saíram da água, deixa marcado isso daí, Keila. Eu estava ali olhando, diante de Deus, tinha experiências que é só você e Deus, e essa foi uma experiência eu e Deus. O Espírito Santo falou ao meu coração, tem muitas pessoas que só entendem que a vida espiritual se limita às águas. Saíram das águas. Qual é o contexto dessa passagem? O eunuco viu a água, mandou parar e falou assim, o que me impede de ser batizado? O Filipe falou, você entende? Entendo. Você crê em Jesus? Creio. Então, vamos embora lá e mergulha. Saindo das águas, que águas são essas? Saindo das águas, que águas são essas? Saindo das águas, que águas são essas? Águas batismais. Meu Deus, né? Está escrito ali. Mas tem coisas que a gente só abre, só enxerga quando olha, né? Saindo das águas. Tem pessoas que param aí, saindo das águas. Mas aí Deus mostra através de Filipe para aquele eunuco que as águas só são o começo. O Espírito do Senhor, ó que coisa linda, arrebatou. Em algumas versões está escrito transladou. No original dá o significado que ele estava aqui e simplesmente ele fez isso, ó. Ficou invisível, igual o Danilo gosta de falar. Literalmente é esse caso. Os bruxinhos da atualidade como Harry Potter, porque a magia sempre imita aquilo que é bíblico, assim como aconteceu com Moisés e os magos do Egito. Moisés fazia algo, os magos iam e imitavam. Então, Harry Potter, eles falam de transladar, eles faziam negócio, ficava, o espírito ia parava para outro canto. Eu já ouvi testemunhos no campo missionário que bruxas passaram na parede para falar com o missionário. Literalmente bruxas. E passaram e foram. Versículo 39. Quando saiu das águas, é o comum. A água lava por fora.
Aí o Espírito fala, vou ensinar esse eunuco um negócio. E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Um espírito pegou um objeto que é corpo. Hein, seu Matos? Olha que coisa. Osso, carne, músculos. E o Espírito do Senhor o arrebatou de forma repentina. Olha só, ele está parado, o Espírito pegou e o levou para outro canto. Eu não sei como acontece isso, a minha mente é limitada para isso. E eu não quero nem criar aqui conjecturas. Eu quero ser fiel ao texto. O Espírito pegou uma matéria física e o arrebatou de forma repentina. Não tô mais. Eu não está com o Filipe. Do nada o Filipe falou, estou invisível. Bora. E a Bíblia diz, o eunuco não o viu mais. E cheio de alegria seguiu o seu caminho. Aí tem uns teólogos que dizem assim, não, é porque ele virou as costas e falou, Deus abençoe e foi embora. Isso não foi do nada, não foi transladação, não foi isso. Aí eu lembro algumas passagens bíblicas que nos mostram que isso é possível. Aí se você quer ouvir, venha no domingo que vem, nesse mesmo lugar, nessa mesma hora. Nesse mesmo canal, para quem está acompanhando de casa. O eunuco viu, não o viu mais, estava ali e falou, ficou invisível mesmo, não viu mais. Mas olha o que a experiência fez para o crente, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Mas o outro versículo, Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Deus o tirou de uma realidade e ele apareceu em uma outra realidade. Mas fazendo o quê? Aqui ele estava pregando, lá ele apareceu também pregando, o que nos ensina uma coisa, quando estamos disponíveis ao reino, validando o nosso sim ao Senhor, Deus pode nos tirar de uma localidade e nos levar para outra, porque Ele sabe que quer seja aqui ou quer seja lá, continuaremos pregando o Evangelho da graça de Deus. E aí fala assim, mas como terminou essa passagem? Em Atos dos Apóstolos, mais à frente, salvo engano, capítulo 21, veio aqui na minha mente, eu não tinha separado esse versículo, aparece Filipe de novo. E agora Filipe, ele aparece de forma extraordinária na despedida de Paulo, e ele aparece com as suas filhas. E a Bíblia diz que Filipe tinha filhas, e elas... 21:8, partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, ali chegamos e fomos recebidos na casa de, o que ele era? O evangelista, um dos 7, versículo de número 9, isso aqui que eu acho maravilhoso, meu irmão, meu coração queima. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Se você pudesse destacar alguma coisa, o que você destacaria desses 2 versículos? 4 filhas. Perfeito. Quem dá mais? Que profetizava? Eu ouvi aqui. Falaram isso? Não, profetizava. Olha que coisa legal. Filipe era evangelista, mas ele tinha família. Todo aquele que prega ao Senhor, ele é próspero, ele multiplica, ele tem a semeadura, então ele estabeleceu família. Estabelecendo família, Deus deu 4 filhas. E ele conseguiu, ao decorrer dos anos, mesmo sendo evangelista, estabelecer a pureza sobre as filhas deles, porque as filhas deles eram, meu Deus, é um peso para a gente olhar esse versículo e falar, Senhor, eu tenho 2 filhos, profetizo sobre a vida dos meus filhos, eu não libero palavras negativas sobre a vida deles.
Quando tem que corrigir, eu corrijo pontualmente. Mas eu não libero palavras negativas, porque eu sei que as nossas palavras têm poder. Deixa lá de novo, se ler. Elas tinham, poderia ser escolha delas, mas eu estou aqui frisando sobre a pureza. E aí o final que é espetacular. Ele era evangelista, mas as suas filhas profetizavam, o que dá a entender que elas eram, olha a igreja, quando tem irmãs que falam, os irmãos falam, a irmã era a maior profeta. Para com isso, meu santo. A irmã era a maior profetiza. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. E o contexto do profetismo no Antigo Testamento era pessoas que os olhos e os ouvidos se abriam e eles conseguiam ouvir coisas de Deus para falar para o povo. O que significa isso, então, profetizar? Primeiro, aquilo que Filipe viveu com Deus, ele conseguiu passar para as suas filhas. Oi, seu Sérgio? Pegou, podia terminar desse jeito. O que ele viveu com Deus, ele conseguiu replicar nos filhos. Nesse caso, as filhas. 2, aquilo que ele viveu era verdadeiro. Por isso não criou rivalidade dentro da sua casa. Assim como ele evangelizava de forma profética, as filhas passaram também a profetizar, porque viam sentido e essência naquilo que ele vivia. Você pode falar, mas são os seus exemplos que carregam. Não tem jeito. Eu já falei muito, preciso terminar aqui. Experiências com Deus 1. Hoje nós falamos sobre Novo Testamento, o anjo, falamos do Espírito Santo e falamos de uma experiência extraordinária que foi a transladação, o arrebatamento. Semana que vem tem um pouquinho mais. Que Deus abençoe a sua vida.